Saudações investidores! E hoje é o dia mais feliz do mês aqui para o canal, que é o dia que nós vamos fazer a atualização mensal da nossa carteira pública, construída juntos e que todo mês nós investimos também juntos nelas. Acompanhamos a rentabilidade, a macroalocação, e no caso a sua composição de carteira, né? Os dividendos que nós recebemos e tudo mais. Então vamos lá, vamos começar. Eu estou aqui no site da Status Invest, que é o site que eu utilizo para visualizar, né, de maneira mais assertiva, as movimentações da minha carteira, quanto foi de rentabilidade que ela teve, a macroalocação, que no caso é a composição dela, né? Como é que está o percentual em cada classe de ativo, a evolução do patrimônio, quanto subiu desde que eu comecei a investir, os proventos, que no caso são os dividendos que eu recebi desde o início. E vamos começar aqui pela rentabilidade, né? A carteira que tem mais ou menos 2 meses e meio aí, vai nos seus 3 meses de vida. A gente começa a analisar ela aqui a partir do dia 4/9, que no caso é isso mesmo, dá quase 3 meses de história. E hoje, pessoal, nossa carteira ela tem uma valorização total de 12,58% em quase 3 meses, contra 2,5% do CDI e menos 7% do Ibovespa. Ou seja, a nossa carteira está de parabéns. Está ganhando dos principais índices aqui que nós concorremos. E tudo isso em menos de 3 meses. Quando olhamos para a rentabilidade por classe de ativo, no caso de ações, ela está perdendo 1%. Fundos imobiliários está perdendo 6,4%. E aí vocês falam assim, pô, então tua carteira de ações e fundos imobiliários é ruim. Não, eu já falei isso em vídeos passados. No momento que criamos essa carteira, o Brasil não tá indo muito bem, né? Como vimos recentemente algumas declarações do Haddad, pacote fiscal, déficit fiscal, dólar explodindo. Então o Brasil em si não tá indo bem. E vocês podem ver por isso aqui, né? O Ibovespa em vermelho aqui tá caindo 6,12%. Então tá caindo muito. E nossa carteira tá indo muito bem, porque tem outras classes de ativos para segurar. Por exemplo, criptomoedas, que tem uma rentabilidade de 58,90% em quase 3 meses. Rentabilidade muito boa, excepcional. Os ETFs internacionais, né, que nós investimos fora do Brasil, representando 13,37% de valorização patrimonial nesses quase 3 meses. Então, as criptomoedas e os ETFs internacionais seguraram um momento delicado em que o Brasil tem passado nesses últimos meses, né? E para vocês verem que o que eu estou falando faz sentido, em azul aqui tem minha carteira só de fundos imobiliários. Pode ver que ela só vem caindo desde que começamos a montar essa carteira, né? Mas aqui em azul escuro temos a carteira do IFIX, que é a média de fundos imobiliários do mercado. Podemos ver aqui que mesmo nossa carteira de fundos imobiliários caindo bastante, ainda assim ela se mantém acima da média de mercado, ou seja, caindo menos que a média de mercado. O IFIX nesse período caiu em média menos 7,43%, enquanto nossa carteira de fundos imobiliários caiu menos 6,4%. Ou seja, mesmo perdendo, estamos perdendo menos do que a média do mercado em geral. Olhando agora para a macroalocação dessa carteira, ela se encontra com 15,57% em ações, 20,39% em fundos imobiliários, 15,74% em renda fixa, que no caso é nosso caixa, 26,11% em criptomoedas e 22,19% em ETFs internacionais. A base e a tese da nossa carteira é que ela fique com 20% em todas essas 5 classes de ativos. Como podemos ver, está desbalanceada, né? Mas por quê? Porque eu investi mais em cripto? Não. Porque as criptomoedas, como vocês já viram nesse vídeo, valorizaram demais. Ou seja, a criptomoedas tinha mais ou menos aqui R$1.000 investidos e atualmente tem 1.675, ou seja, R$675,33. É só valorização. Ou seja, precisamos rebalancear essa carteira aqui e hoje eu vou fazer isso. Eu vou investir basicamente em renda fixa para aumentar nosso caixa e vou comprar algumas ações também, né? Vou adicionar uma ação que eu não tinha. Como vocês podem ver aqui, eu tenho 4 ações na minha carteira hoje, que é Banco do Brasil Seguro, Copasa e Transmissão Paulista. Eu vou adicionar uma ação a mais nessa carteira aqui e vou aumentar a posição de 3 dessas ações. E antes de trazer a microalocação por classe de ativos, vale acrescentar que durante o mês que a gente passou agora, eu fiz algumas movimentações na carteira de criptomoedas, fundos imobiliários e ETFs internacionais, para ser mais específico. Em criptomoedas eu utilizei $10,42 de USDT para comprar 0,74 Chainlinks. Nos ativos internacionais eu vendi $6,50 de VNQI e com esse valor eu comprei o ETF QQQQ, que já tínhamos em carteira. Nos fundos imobiliários eu vendi 2 deles que eu tinha em carteira, mas não me identifiquei, não gostei, não achei que fazia sentido mantê-los na carteira, que são o VCJR e o MCCI. E no lugar deles eu comprei 9 cotas do KNSC e 10 cotas do MXRF11. Agora vamos ver todos os ativos que compõem cada uma das classes da nossa carteira. Começando por ações que basicamente elas ficam bem próximas, né? De 27,83 até o menor percentual de 22% e 28%. Ou seja, a carteira é bem próxima, as ações elas representam um percentual da carteira bem parecido. Quando a gente olha para a carteira geral, vai de 4,33 a 3,47.
Olhando para os fundos imobiliários agora, temos todos esses 10 ativos. Olhando agora a questão de composição da carteira, né? O maior percentual da carteira do CAFOF contra o menor, que é do GARI 11. Vai de 17,32% a 5,43% da carteira de fundos imobiliários. Olhando para a carteira geral, a macroalocação, o maior percentual de fundo imobiliário na minha carteira é de apenas 3,53% e o menor é de 1,11%. Quando separamos nossos fundos imobiliários por setores, no caso de papéis, logísticos, fundos de fundos, que são os FOFs, lajes corporativas e de shoppings, atualmente eles se encontram nessas métricas aqui, né? 34% de papéis, 27% logísticos, 17% FOFs, 12,84% lajes corporativas e apenas 7,62% de shoppings. Agora, olhando para a renda fixa da nossa carteira, que na verdade é nosso caixa, temos 2 ativos. Porém, esses 2 ativos, a carteira identifica que é 2 ativos porque foram investidos em datas diferentes. Só que são a mesma coisa. É um CDB do Banco Inter que rende 100% do CDI. A função dele é basicamente servir de resguardo para nossa carteira, para caso apareça alguma oportunidade, não tenha acabado o mês, a gente não tenha ganhado dinheiro ainda, a gente vai lá e não perde a oportunidade porque a gente vai ter o caixa, afinal de contas, né? Antes de mostrar para vocês agora o raio-x das criptomoedas, é importante que eu fale que minha carteira ela é dividida em 2 objetivos, né? Fundos imobiliários e ações como máquinas de geração de dividendos e criptomoedas e ETFs internacionais como máquinas de valorização. Ou seja, ao mesmo tempo que essa carteira vai nos dar renda passiva, ela também vai valorizar nosso patrimônio. Mas vamos lá, olhando para o raio-x de criptomoedas, temos 5 ativos, sendo o primeiro deles o Bitcoin, com a maior relevância da carteira, representando 55,35% da nossa carteira de criptomoedas, e da carteira geral, representando 14,45%. Pulando para o último ativo aqui, temos a USDT. O USDT é basicamente uma criptomoeda que é pareada a dólar. Isso aqui representa o caixa da nossa carteira de criptomoedas. Essa moeda aqui específica, ela não tem função de valorizar, apesar de que o dólar valorizou muito nesses últimos meses, né? Ela representa atualmente 9% da nossa carteira de criptomoedas e 2,35% da nossa carteira geral. Os outros 3 ativos da carteira são altcoins, né? São criptomoedas alternativas ao Bitcoin. O Ethereum, que é a maior delas, tem um percentual de 25,18% da nossa carteira de criptomoedas, enquanto a da carteira geral, ela representa 6,58%. As outras 2 altcoins são altcoins menores, porém muito bem estruturadas e fundamentadas e que eu acredito nelas. Porém, como tem mais risco, eu invisto somente 5% da carteira de criptomoedas nelas, que representa 1,29% e 1,44%, respectivamente, da nossa carteira geral. Passando agora para a nossa carteira de ETFs internacionais, temos o IVV, esse segundo ativo aqui, que é o maior representante dessa carteira, representando 41,47% da nossa carteira de ETF. O IVV, ele replica o S&P 500. Basicamente, ele vai investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E ele representa 9,20% da nossa carteira geral. O próximo ativo é o ETF QQQ. Ele investe basicamente em empresas do setor de tecnologia dos Estados Unidos. Ele representa 25,61% da nossa carteira de ETFs e 5,68% da nossa carteira geral. O terceiro ETF é o TFLO. Ele investe em renda fixa americana. Ele representa o caixa da nossa carteira de investimentos internacionais, sendo 11% da carteira de ETFs e 2,44% da nossa carteira geral. O quarto ativo é o VNQ. Ele investe basicamente em imóveis pelos Estados Unidos, representa 16% da carteira de ETF e 3,55% da nossa carteira geral. Por fim, mas não menos importante, para dar aquela balanceada, o IAU, que é um ETF de ouro, ele representa 5,91% e 1,31% da nossa carteira geral. Esse ETF, ele basicamente compra ouro e é nossa reserva de valor dessa carteira de ETFs. E agora chegamos em uma das minhas partes preferidas do vídeo, que é o total de dividendos que recebemos até o momento, né? Quando pegamos o total do período somando desde que começamos até o mês que entramos agora, né, que não recebemos nada ainda, isso aqui é basicamente só dividendo provisionado, ou seja, a receber. Achamos o valor de R$ 39,66 do valor total recebido de dividendos e a receber, né? Contando com esse mês de dezembro que estamos agora. E vale ressaltar que esse mês de dezembro ele não está completo. Como estamos no dia 1º dos 12, que no caso é o dia que eu estou gravando esse vídeo, a maioria dos dividendos ainda não foram computados e divulgados, por isso não entram nessa conta. E agora precisamos investir o valor que eu disponibilizei esse mês para essa carteira, né, que foi de R$ 700. Como nossa carteira meta gira em torno de todas as classes de ativos ficarem mais ou menos em 20%, criptomoedas, ETFs internacionais e fundos imobiliários não serão investidos esse mês, afinal eles estão acima da meta. Ou seja, nossos investimentos serão para o nosso caixa e para nossas ações. Começando pelo caixa dos R$ 700, eu separei R$ 300 para investir no mesmo CDB que já temos aqui na carteira, de 100% do CDI do Banco Inter, para completar e melhorar nosso percentual de renda fixa da carteira. Falando agora de ações, eu comprei mais 3 cotas de Transmissão Paulista por R$ 72,36. Comprei também mais 5 ações de Banco do Brasil por R$ 124,75. Mais 3 ações de Banco do Brasil Seguros por R$ 100,35. E por fim, adicionei uma ação que nós não tínhamos ainda em carteira, que é a CEMIG, uma ação do setor elétrico que vem se dando muito bem no mercado.
Ao todo dela eu comprei 15 cotas por R$ 178,20, totalizando R$ 775,66 investidos esse mês. Isso quer dizer que além dos R$ 700 mais os 10,90 e pouco de dividendos, tivemos que adicionar um chorinho de dinheiro para completar os investimentos. Se você quiser aprender como montar uma carteira nesse estilo, gerando dividendos e multiplicando seu capital várias vezes, se inscreve no canal e não perde mais nenhum vídeo.